Pois é, hoje a gente está refletindo sobre essa questão, né? Como ouvir a voz de Deus? Acho que você, como eu, não temos dúvida de que nós devemos obedecer a Deus. Em primeiro lugar, e quando nós obedecemos, isso nos faz ter a vida plena e abundante que Ele preparou para nós. Em outras palavras, faz a gente ficar de cabeça para cima. Né? Mas nem sempre é fácil, né? Nem sempre a gente tem essa condição do discernimento, essa questão toda. Então, vamos falar um pouquinho mais. Né? O senhor queria falar? Sim, eu queria voltar, se possível, É interessante a pergunta que você fez a respeito será que a pessoa não crente, é possível ouvir a voz do Espírito Santo? Eu particularmente acredito que a igreja, no coração de Deus, é antes da fundação do mundo. Ela não passa a ser igreja a partir do momento que ela confessa Jesus como Senhor. Isso só testifica. E Deus tem cuidado do seu povo desde o princípio. Os anjos que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, eles estão trabalhando e muitas das vezes a pessoa só vai ter consciência. Puxa, aquela era a voz de Deus já falando comigo, né? Daquela forma. Às vezes só vai ter essa consciência posterior à experiência, né? Ao novo nascimento. Mas Deus sim fala, direciona o seu povo. Eu quero contribuir. Só uma coisa assim, né, pastor? O senhor está colocando isso. E quantas vezes acontece da gente dizer assim, caramba, Deus me avisou, Sim, mas justamente. eu não ouvi. Deus me avisou e eu não ouvi. Né? Porque a gente não estava nessa conexão, a gente não estava preocupado em ouvir. O que eu queria contribuir nessa linha de pensamento sobre a questão se o ímpio, o não cristão, o não evangélico, ouve a voz de Deus ou não, e a questão também de discernir quais são as vozes. Porque, de fato, existem muitas vozes. Eu apresentei aqui, na minha fala no início, que Deus podia falar através do Pai ou através até mesmo de um consultor. E agora a gente vai tentar aqui explicar melhor. Por exemplo, na Bíblia, em Atos 10, Deus falou com Cornélio. Cornélio, ele não era um cristão nominalmente. Ele não era, ele era um gentil, considerado pagão pela fé judaica cristã. Sobretudo, Deus falou com ele e ouviu a sua oração, inclusive. Olha, eu vi as suas preces e vi a obra que se realiza. Então, a questão é o homem discernir. Que Deus fala, ele fala pela a revelação geral e pela sua revelação especial. A Bíblia fala no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia vai revelar conhecimento, outro dia, uma noite traz conhecimento, e outra noite em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então Deus, ele vai falar de várias maneiras, como já foi dito. Inclusive, ele vai falar com o ímpio. E até que foi Deus que está falando comigo, como você acabou de falar agora, e a pessoa não discerniu. Então, como discernir que Deus está falando? Eu acho que isso aqui é muito importante nesse tempo que a gente está vivendo, nessa pós-modernidade, para a igreja chamada evangélica no nosso país. Por quê? O João, lá no ano 90, ele estava vivendo um momento bem interessante. Ele vai dizer, olha, provai os espíritos, porque muitos espíritos têm saído pelo mundo afora. E muitos você tem que provar e saber se Deus de fato está falando. Porque existem muitas profecias, existem muitas revelações, não é verdade? Eu estava até falando com o pastor Alessander, que há um ano atrás aqui, na Rede Boas Novas, Deus usou ele como instrumento para falar comigo. E ele nem me conhecia. E foi uma palavra tremenda da parte de Deus. Então, obviamente que Deus usa quem Ele quer e quando quer. Agora, discernir. Como discernir? Vamos lá. Eu acho interessante isso aqui porque o apóstolo Paulo, isso aqui é muito interessante. O apóstolo Paulo, ele vai para na sua primeira viagem missionária, ele, em Atos 16, versos 5 em diante, ele faz um projeto. Ele fala assim, olha, eu vou passar pela Panfilha, pela Frígia, depois eu vou chegar em Mícia, o Espírito Santo. Não vai não, Paulo. E o texto é muito claro. Então eu vou fazer uma volta, vou chegar em Roma e tal. Paulo, você também não vai. Então por 2 vezes o Espírito Santo falou para ele, e ele queria ir pregar. Então o programa desse é muito bom, porque às vezes só está com a motivação certa, quer fazer a obra de Deus, eu quero ir lá pregar, Deus, eu amo aquele povo. E o Espírito Santo está falando para não ir. Então esse discernimento, ele se torna um pouco complicado. Agora, né, ele se torna muito pessoal, porque o Espírito Santo, ele é Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então agora, como discernir agora essa voz, né? E aí Paulo não foi. Aí de noite, ele vai ter uma experiência muito particular, e um varão da Macedônia, um mensageiro de Deus, um anjo, enfim. Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos.
Então agora ele discerniu que era Deus. Então, a dificuldade talvez, Celeste, é essa questão de discernir. Será que é Deus? Será que Deus está me mandando para aquele local? Tá. Que existem profecias e visões e revelações. Ó, este não é o teu é aquele. Até para casamento. E a pessoa fica, meu Jesus amado. Então, é muito curioso. Então, eu vejo na Bíblia alguns princípios para discernir a voz de Deus. Eu vou apresentar daqui a pouco. Tá, e é isso, até antes de você falar os princípios, porque também a gente acontece muito, né? Pessoas que elas se apoderam da voz de Deus, né? Sim. Elas se apoderam da voz de Deus e elas chegam e elas dizem, porque Deus mandou dizer isso. Não, fala, eu sou Deus, sou Deus que estou falando contigo. Né? Deus me nomeou. Ontem à noite eu vi, inclusive um pastor colocando essa frase, ele dizia, Deus me nomeou seu representante e eu Claro, a gente sabe, né? Um pastor é um anjo do Senhor, é efetivamente um representante de Deus, mas isso embute uma responsabilidade. Na linguagem corporal do pastor, né? Você já discerniu ali um orgulho, uma soberba, sim, né? Exatamente. Celeste, para agregar o que os meus amigos estão falando, eu gosto muito de entender esse aspecto do discernimento da voz do Espírito Santo como um relacionamento que vai sendo construído ao longo dos anos. A pessoa, quando ela nasce de novo, ela inicia um relacionamento, é igual um casamento. Não tem um casal que ao longo dos anos vai, chamando de apelidinhos carinhosos, que só eles dois sabem. A mesma forma é o Espírito Santo. A pessoa e o Espírito Santo, ela vai desenvolvendo uma individualidade, um relacionamento muito pessoal. E a maneira que o Espírito Santo fala comigo, nem sempre vai ser a maneira que o Espírito Santo fala com o pastor Alessandro. É uma questão muito de relacionamento, aquela questão tem que comer 1 quilo de sal. E ao longo dos anos, desse relacionamento que está sendo construído, essa intimidade, essa proximidade vai aumentando. Né? E o Espírito Santo vai desenvolvendo características que você começa a aprender que aquelas características são sinais de que o Espírito Santo te dá de que é Ele que está falando com você. Eu conheço amigos que, quando o braço direito dele fica adormecido, ele tem certeza que é o Espírito Santo que está falando com ele, porque é um sinal, é algo muito pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, que experiência espiritual, cada um tem a sua, amizade continua. Porque se a gente quiser, quando eu falo, inclusive, dos princípios para a gente discernir a voz de Deus, é uma coisa eterna. Agora, o que o pastor está apresentando é a questão da experiência pessoal. Porque Paulo, ele fala assim, olha o que ele fala, eu conheço um homem, se no corpo ou fora, olha, ele está falando dele, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ele foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que não é lícito contar. Então, a problemática que eu vejo hoje é que Paulo não contou e tem gente contando. Né? O Paulo fala, eu fui no céu, e no terceiro céu, e eu ouvi coisas que não é para contar. Tem gente contando. Sobretudo, eu respeito. Porque essa questão, esse tema é muito legal. Né? E essa intimidade, esse desenvolvimento, essa vida com o Espírito Santo, eu concordo com a tua palavra, ele é muito pessoal. Muito né? pessoal. Sobretudo, há alguns princípios da Bíblia que são eternos, que a gente não pode exaurir eles ou tirar da experiência cristã. Porque toda experiência cristã, pessoal, ok. Eu costumo dizer o seguinte, quando estou dando aula, chegou alguém, olha, o pastor, o professor, o que for, eu estava lá em casa, o Arcanjo Miguel veio, a gente bateu um papo, tomamos um café, a gente vai brigar por isso. Legal, Deus abençoe sua vida, experiência espiritual, cada um vai ter a sua. Né? Então, o que ele está abordando, eu acho que é justamente isso. E a gente não pode aqui querer legitimar sobre a experiência de alguém. Eu acho que tem uma questão assim que, minha opinião, né? Eu acredito mesmo nessa questão da experiência pessoal com Deus. Para mim, um paradigma quanto mais eu me relaciono, né? Quanto mais eu relaciono com meu esposo, com meus filhos, a gente vai aprendendo, mas vai aprendendo a ver, até no olhar, num gesto, numa questão, a gente vai aprendendo a identificar como agradar o outro, se o outro está feliz, se não está feliz, a gente vai aprendendo a descobrir, né, um ao outro. Eu acho que com Deus também acontece assim. Porque sabe? Ele é uma pessoa, né? Pois eu acho que acontece isso. Então, quanto mais eu aprendo de Deus,
né? A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu vou buscar agradá-lo, mais eu vou saber quando Ele está falando, mas eu vou... Agora, o que eu não posso é dizer assim, olha, quando você tiver uma dormência no braço esquerdo é porque Deus está falando contigo. Exatamente. Não. Aí eu já me reservo o direito de dizer, opa, peraí, né? Porque eu acho que está no plano desse relacionamento pessoal, personalíssimo, que realmente pode ser imprimido, né? No conhecer a Deus e poder ouvir a sua voz, mas os princípios gerais e os princípios pessoais, eles não podem ser colocados. Irmã Celeste, a igreja precisa amar o Senhor, sabe? Amar, não só de palavras. Verdade. Porque quando a gente ama, a gente quer agradar a pessoa. É isso. A gente quer, mesmo que nos custe algo, a gente quer fazer o que aquela pessoa se sinta feliz. É isso aí. E falta em nós, igreja, muitas das vezes essa consciência de que eu preciso amar o Senhor, mesmo que me custe abrir mão de coisas que são meus sonhos, minhas particularidades, né, os meus projetos. E quando faço isso, eu não fico sem ouvir a voz do Senhor. Ele fala comigo, Ele me direciona, Ele me abençoa e há o prazer nisso. Eu costumo dizer que se o propósito profético de Deus para a minha vida é me levar para o Iraque em tempo de guerra, ali vai ser o local mais feliz para que eu esteja, porque é a vontade de Deus. Então, depende do que está acontecendo no externo. Se eu tenho essa paz que me assegura, né? Eu vou ser feliz ali, independente do que esteja acontecendo. Eu vou dar aqui uma experiência muito pessoal, agora muito ser autêntico, muito simples, o que eu vou falar aqui, muito pessoal. Eu lembro que em 99, eu estava indo para a faculdade e o Espírito Santo falou, desce do ônibus. Eu falei, não, isso é minha cabeça. Não, isso é minha cabeça, eu estou muito cansado de descer do ônibus. Aí, desce do ônibus. Não vou descer do ônibus, nada. Eu estou ficando maluco, isso não é Espírito Santo, não, isso é minha cabeça. Minha gente, no meio do caminho eu falei assim, Espírito Santo, esse negócio é muito pessoal, gente. Espírito Santo, vamos fazer o seguinte, Senhor, deixa andar só mais um pouquinho, vai ficar mais perto. E aí eu vou andando. Minha irmã, chegou em certa altura, onde parou, eu falei, só mais um pouquinho, só mais um sinal. Minha gente, houve um estouro no ônibus. Debaixo da direção mais ou menos de onde eu estava, mas foi um negócio tão estrondoso. Quem foi o primeiro a descer do ônibus? Eu até hoje não sei o que aconteceu com aquele ônibus. Eu sei que quando parou, não andou mais, eu já estava lá, eu não olhei para trás. Então, essa questão do Espírito Santo é muito pessoal, muito especial e vale a pena buscar o Espírito Santo de Deus. A grande questão é como a gente pode discernir quando ele está falando ou quando não é a voz dele. Quando muitas vezes nós, né, queremos tanto fazer, não, eu quero que fique mais perto, chega mais perto, mas deixa eu ficar mais perto de casa que eu desço do ônibus, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais lá. Como? É possível a gente discernir isso? O que é necessário para a gente discernir que aquela voz é a voz do Espírito Santo de Deus, não é, de repente, o próprio diabo falando com a gente, não é nosso desejo carnal se sobrepondo a essa questão. Eu já preciso ir para o intervalo e volto com você respondendo essa pergunta, tá bom, pastor? Vamos lá.